Como eu falei, a gente volta com o regional e infelizmente não tem notícia boa para a gente começar. É manchete também no jornal O Vale hoje, a violência em São José dos Campos. Vejam bem, isso daqui é muito importante. São José dos Campos tornou-se a cidade do interior do estado de São Paulo com o maior número de vítimas de latrocínio, aquele roubo seguido de morte. Entre janeiro, prestem bem atenção, entre janeiro e novembro de 2018, com 11 vítimas. É mais do que o dobro das segunda e terceiras colocadas, respectivamente, São José do Rio Preto e Campinas, com 5 vítimas de latrocínio cada uma delas. São José também lidera os municípios do interior que registraram a maior alta nos latrocínios em 2018, na comparação com 2017, considerando o período de 11 meses em cada ano. Na cidade, as vítimas saltaram de 3 para 11. Olha só o aumento. Um aumento de 266,67%. Mogi Guaçu e Araçatuba são as seguintes, com 100% e 50% de crescimento. O recorde negativo de São José consolida a posição da RM Vale de capital da violência no estado. A região registra o maior número de vítimas de latrocínio no ano passado e o maior percentual de crescimento entre 2017 e 2017 entre todas as regiões do estado. 24 vítimas, foram 18 em 2017, 33,33% de aumento. Campinas, em seguida, com 20 mortes, 17,65% de aumento. Olha esse ranking. A RM Vale tornou-se prioritária para os planos do governador João Dória na área de segurança pública. O principal problema identificado na região é que receberá prioridade absoluta em nosso governo, disse durante a campanha Dória. Para piorar a situação da região, 2 cidades estão entre as 10 com maior número de latrocínios no estado, Caraguá e São Sebastião, que, com 2 vítimas cada, ocupam o 9º e o 10º lugar no ranking. Para conter os crimes, Polícia Militar deflagra a Operação São Paulo Mais Seguro em toda a RM Vale, colocando em ação todo o seu efetivo. Desde a madrugada de quarta-feira. A operação, que também ocorreu em todo o estado, contou com 100% do efetivo operacional e administrativo, além de viaturas, bases móveis e locais estratégicos. Foi a primeira ação do governo João Dória na segurança. Para aumentar a segurança durante toda a ação, o policiamento em terminais de ônibus, rodoviários e aeroportos será reforçado. Olha, eu vou mais uma vez aqui tentar conversar com vocês. É sempre uma coisa desagradável a gente ver esses índices terríveis, a gente tem que dar essa notícia, mas a gente tem que enfrentar isso daí. Como é que vocês veem, e até num viés aí político, em contexto de sociedade, esse incremento bárbaro de 266%? Será uma causa só de falta de policiamento? Como é que vocês veem isso daí, como um todo? Acho que com certeza não. Não é só uma questão de falta de policiamento. É uma questão da ampliação das desigualdades sociais que a gente viu nos últimos anos, um aumento do desemprego. E a gente tem aqui uma região que ela está entre as 2 principais capitais nacionais, o Rio de Janeiro e São Paulo, então ela está bem no meio ali. A gente tem essa questão cultural, o Brasil culturalmente é um país violento, nós temos violência no nosso DNA, e isso fica expresso numa região como a nossa, que está no meio de um corredor entre São Paulo e Rio de Janeiro, e que tem aí um aumento absurdo da desigualdade social, um aumento do desemprego. Isso daí faz com que esse tipo de pico de violência comece a aparecer, e com uma certa frequência. Não é de hoje, essas notícias não são de hoje. Já faz, acho que quase uma década que o Vale vem liderando os rankings de violência. Então é realmente uma situação complicada, e é uma situação que, se a gente for parar para pensar, isso afasta investidor do Vale do Paraíba, isso afasta turista. Então, assim, é uma situação complicada realmente que tem que ser atacada sobre múltiplos aspectos, né? Você vê, né? Até, sei lá, alguns anos a gente não via nas ruas e nos semáforos ninguém, né? Gente, hoje você vê em todos os semáforos mendigos. Da região central, em todos. Gente morando na rua, né? Isso tudo é sintoma disso que você falou, da desigualdade, né? Eu acho perfeito e gostei muito, Leandro, como você falou isso aí, porque realmente, e em vários outros pontos a serem tratados, nunca é um fator só
e que determina a condição do que acontece. Essa série de fatores, o contexto social, o contexto de assistência social, o contexto do emprego e tal, porque é muito fácil. Tem violência, a polícia que não está prendendo ninguém. Não é, gostei muito do que você falou, não é um fator só. E esse conjunto de fatores acabam gerando um outro conjunto de fatores negativos para a economia como um todo. Exatamente. Afasta o bom investidor, afasta o que é de bom. Também, então, considerar isso daí na amplitude dos fatores para serem encarados, é que eu acho que pode ser aí o nosso viés, deve ser, né? Sim, Nosso mesmo viés. assim, São José até que tem algumas áreas de lazer que ajudam nessa questão, né? Mas sempre precisa ser ampliada, né? Sim, é porque elas Mas estão que o muito... equipamento precisa ser sempre ampliado para que as pessoas não se dirijam para esse estado de coisas, né? Não, exatamente. O problema de São José é que os equipamentos públicos, por exemplo, nossos parques, teatros, enfim, eles estão localizados muito nas regiões centrais. Nós temos aí todos os parques, a gente pensava em Vicente Aranha, Santos Dumont, Ribeirão, o Ribeirão Vermelho, a gente tem o Parque da Cidade, estão todos nessa região. Se a gente olhar, por exemplo, uma região bastante problemática da nossa cidade em relação à violência, que é a Zona Leste, não tem nenhum equipamento público lá de recreação, né? E aí a Zona Sul a mesma coisa. A gente olha o Campo dos Alemães, a gente olha o Dom Pedro, Morumbi, não tem nada para lá. Então esses bolsões que a gente fica criando, né? Essa periferização que a RM Vale, que principalmente as cidades grandes como São José e Taubaté têm apresentado, isso faz com que nós tenhamos uma população excluída. De fato, e nessas regiões acaba sendo gerado um estado paralelo, né? Então é complicado. A gente olha o Campo dos Alemães, por exemplo, como polo de tráfico de drogas, né? De roubo de carros, né? E já ficou literalmente estigmatizado. Isso Estigmatizado. Daí, Exatamente. A gente vê agora a Zona Leste de São José a mesma coisa. O Pinheirinho sai do extremo sul de São José e vai para o extremo leste da cidade, né? Então começa-se com uma ausência do Estado ali, né? Apesar de você ter creche, posto de saúde, mas só isso não basta. As pessoas têm que ter o que fazer. Aí agora a gente tem essa explosão também dos pancadões nas ruas aí da cidade, a prefeitura baixa uma lei, mas isso não é efetivo para combater, isso não vai na raiz do problema. Isso é uma coisa paliativa, né? Isso aí você está sendo reativo e não proativo. E outra coisa também, não sei se vocês concordam comigo, não existe mágica. Existe planejamento, execução desse planejamento, monitoração, correção disso aí, para que os resultados venham a acontecer. Porque muita gente acha que é mágica, né? Não, vamos abrir um parque em tal lugar. Não é assim. O brasileiro, eu acho que a gente precisa estabelecer essa consciência. Há de se ter planejamento, discussão, sim, muito isso daí, e efetivação dessas ideias para que a coisa floresça e não é de hoje para amanhã. Abrimos hoje, a semana que vem, não é isso mesmo? Sim, é preciso enfrentar a complexidade Exato. dos problemas, né? Os problemas não são isso ou aquilo, né? Envolvem muitas questões, né? É isso Então... que o Glauco falou, é exatamente o ciclo de avaliação da política pública. Entendeu? Você analisa, você estuda, você implementa, depois você continua avaliando. É exatamente isso. Falta aos nossos gestores fazerem isso. É simples, eles têm que ser profissionais. Vou falar uma coisa feia, falta aos nossos gestores gestar. É isso. É isso aí. É porque já puseram despetizar, vamos começar a inventar verbo agora. Inventar aqui também, palavras, né? neologismo, novas palavras. Exatamente.